Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página Diário com o Empreendedor. Estou aqui nesse momento para bater um papo com um poeta, repentista e cancioneiro, Guilherme Nobre. Guilherme Nobre, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Dizer que é um prazer e uma satisfação participar hoje também do Diário com o Empreendedor ao seu lado. Ô Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas. Pronto. Eu sou Guilherme Nobre, sou poeta, sou repentista, cordelista, também cancioneiro e atuo nesse universo da cultura popular como poeta popular. Também sou um dos cantadores de um pequeno grupo dos que conseguiram representar nosso país em eventos internacionais. Me tornei também um dos pioneiros com a primeira gravação internacional de CD de Portugal e Brasil cantando juntos. É um material novíssimo que eu também fiz parte. Sou graduando em Letras pela Universidade Estadual do Ceará e também um microempreendedor do universo da cantoria, né? Assim para dizer. Muito bem. Conta pra gente, Guilherme, como você despertou para esse segmento? Olha, a cantoria ela é uma questão hereditária. É muito difícil um cantador não ter alguma figura, né, da sua família sem essa ligação, né? Então, assim, eu tive um tio cantador de viola e assim, como a gente já conversava até antes desse bate-papo, um dia, eu criança ainda, escutei os primeiros versos de improviso na rádio e a partir daí comecei a despertar pelo aquele ritmo, né, pela aquela cadência, aquele tipo de rima e daí comecei a ter os primeiros contatos com os cantadores de viola, assistir também pela televisão e as cantorias para assistir. Eu acho que com 13 anos pegava um transporte coletivo em Fortaleza e às vezes para uns lugares que nem eram tão aconselháveis ir sozinho, mas eu ia naquela curiosidade de ver os cantadores, de assistir aquelas cantorias, nem de participar. Porque assim, nas cantorias ela tem uma tradição que é o baião. Quando se tem um cantador iniciante, às vezes os cantadores titulares cedem a cadeira, entregam a viola, para que aquele iniciante também participe da cantoria, né? Como se fosse um treinamento, né? Como se fosse um degrau a subir, né? Então, participava dessas apresentações também como participante e depois comecei a ser convidado para os festivais, né? Para os festivais, para as cantorias mesmo, as pessoas já me chamavam eu sozinho com outro cantador, né? Aí já não era uma participação, era uma cantoria minha mesmo, né? E a partir daí fui entrando no universo da cantoria. Também me interessei pela literatura de cordel, a literatura de cordel como irmã ou prima do repente, do improviso. Também eu achei necessário entrar como pesquisa e também como escritor de cordel para complementar o meu currículo artístico. Muito bem. O Guilherme Nobre, você tão jovem, já se enquadrou com os melhores repentistas do Brasil e do mundo. Conta pra gente como foi esse avanço tão rápido. Olha, Paulo, isso é muito interessante. O universo da cantoria é um universo muito exigente. As pessoas que entendem de cantoria, elas realmente são muito exigentes, porque existem 3 ou 4 fatores que a gente leva em consideração. É a metrificação das estrofes, que é o número de sílabas poéticas de cada verso. Aí às vezes alguém está assistindo, às vezes pensa que a gente está falando grego, mas no universo da cantoria existe isso, essa metrificação. Quem já leu um soneto, quem já leu um poema de amor, por exemplo, quem já viu um texto de alguma música de Chico Buarque, de Zé Ramalho, vai encontrar muito presente esse fenômeno da metrificação, de todo o verso ser do mesmo tamanho. A rima também é extremamente importante, a rima perfeita. Por exemplo, palavras terminadas com L, a gente não utiliza para rimar com palavras terminadas com U, por exemplo, festival, degrau, e por assim vai. E também a oração poética é o sentido. Se você começar falando da Pousada Horizonte, uma estrofe, você tem que terminar falando da Pousada Horizonte. Você não pode fazer
um jogo de palavras. Então, assim, quem entende cantoria leva essa exigência a sério, né? Então, assim, é passado uma peneira. E quando os cantadores vão começando, as pessoas vão escolhendo aqueles cantadores que elas vão estendendo um pouco mais de convites. Então, hoje há festivais também da nova geração. Eu tive a felicidade de recentemente participar de um em Campina Grande e conseguir o primeiro lugar para o estado do Ceará, né? O Ceará até então não tinha ganhado o Fenogé 2021, que eu participei. O Fenogé, o Ceará nunca tinha ganhado esse festival e aí eu consegui, era julgamento individual, e eu consegui passar para a final e trazer a taça para o Ceará. Mas enfim, por meio desses festivais, por meio de cantorias, de cantadores, por exemplo, eu trabalho muito com o Geraldo Amâncio, então é um cantador famoso, um mestre da cultura, um patrimônio vivo do estado do Ceará. Então, essa sombra de alguns cantadores mais famosos, ela vai fortalecendo um pouco o conhecimento das pessoas com o nosso trabalho, né? Então, é por isso que nós cantadores, principalmente os cantadores da nova geração, tem que ter uma gratidão imensa pelas pessoas que fazem por ele, né? Qual foi os maiores desafios que você já encontrou na profissão? Desafios, eu tenho até dificuldade de pensar, de achar um desafio. Sempre tem, eu não posso dizer que não tem, porque existe. Mas assim, quando um cantador está começando, ele só tem a viola e mais nada. Porque assim, as pessoas não conhecem o seu nome, não sabem como ele canta, não sabem se vale a pena contratar. Então assim, o principal desafio de quem está iniciando é aparecer para que consiga uma estabilidade profissional. Isso acontece em todas as áreas. Por exemplo, quem trabalha de pedreiro, se eu tiver um pedreiro que trabalhe para mim e que o trabalho dele ficou, por exemplo, um piso desse bem colocado, fica muito mais fácil de eu lhe indicar do que se eu só disser, olha, fulano trabalha bem, mas bem como, né? Então assim, a partir do conhecimento das pessoas é que esse desafio vai sendo amenizado, né? Então acho que o principal desafio é esse. Outro eu não consigo encontrar, porque às vezes as pessoas me perguntam, você já sofreu preconceito por ser cantador? Pelo contrário, a cantoria ela só me levou a tratamentos diferentes positivamente. Por exemplo, quando eu estudava na escola, fazendo o ensino médio, eu me lembro que uma vez eu participei de uma matéria do Fantástico. Ixi, meus colegas da escola ficaram maravilhados com aquilo. De vez em quando eu me apresentava na televisão, né, e tinha por exemplo, essa até desenvoltura para conversar em público, porque eu sempre trabalhei com público. Então, assim, sempre me deu pontos positivos. Quando eu entrei na universidade para fazer o curso de letras, eu, como tenho a palavra como ferramenta de trabalho, também me serviu como um grande instrumento para abrir novos caminhos e por aí vai. Bem interessante. E a família? Quando você resolveu, disse para os pais que ia seguir essa profissão, como foi a reação? Como foi o apoio? Pronto, no começo, eu sou filho único, né, Paulo? Então, assim, para um filho único sair, eu desde os 14 anos viajo o Nordeste todo, né, e depois comecei a viajar mais parte do Brasil, além do Nordeste, e também em eventos internacionais. Mas assim, foi muito difícil para os pais deixar o filho sair com pessoas que nem conheciam, né? Os cantadores, por mais que sejam pessoas muito fáceis de trabalhar, pessoas decentes, né? Mas você deixar o filho andar com um desconhecido não é bom, né? Mas aí quando passaram a conhecer as pessoas que eu trabalhava, quando eu passei a ter um retorno financeiro, porque aí a família começou a ver, realmente é uma profissão, né? Não é só uma ilusão, ele não está jogando o tempo fora, né? Então assim, aí logo foi tudo se estabilizando e aí o apoio veio naturalmente. Ô Guilherme Nobre, se você não tivesse escolhido essa profissão, o que você hoje gostaria de estar fazendo? Paulo, eu sou apaixonado por tanta coisa que fica até difícil de falar. Eu talvez fosse um veterinário, eu talvez trabalhasse com agropecuária, talvez eu trabalhasse com construção civil, que também, às vezes, é umas áreas que não tem nada a ver uma com a outra, se a gente for parar para pensar. Mas são coisas que me deixam tão encantados que eu gosto muito da educação. Inclusive, entrei para o curso de letras para também dar aula se eu tiver tempo, porque é muito difícil conciliar as duas coisas, né? Também a questão da sala de aula eu acho maravilhosa. Mas, assim, se eu não fosse cantador, com certeza eu teria mais de uma profissão, como hoje eu tenho tentado exercer. Guilherme Rocha, eu queria que você, uma canjazinha aí para os nossos internautas, fizesse de repente falando de mãe. Pronto, tá certo.
Se for para falar de mãe, agora eu me maravilho, porque mãe é uma estrela daquelas que tem mais brilho, que ilumina o universo do céu da vida do filho. Muito bem. Agora eu gostaria que você fizesse um verso falando, de repente, de Tiradentes, já que nós estamos no mês de abril, é o mês de Tiradentes. O nome de Tiradentes coloco na cantoria, um nome muito famoso que hoje lembrar eu queria, que morreu esquartejado, porém jamais merecia. Nós estamos aí, Guilherme, chegando o mês de maio. O mês de maio, além de ser o mês das mães, o dia 1º de maio é o dia do trabalho. Teria, de repente, algo que você pudesse falar aí do dia do trabalho, dia do trabalhador? Essa palavra trabalho meu ouvido não magoa, pois quem tem força e coragem de trabalhar não enjoa, e o trabalho é aquilo que dá prazer à pessoa. Rapaz, é fantástico, viu? Agora, Guilherme, eu gostaria que você fizesse um repente falando da página Diário com o Empreendedor. Tem tantos participantes que aqui passam com valor, mas hoje junto a essa página também veio um cantador pra fazer versos no nosso Diário com o Empreendedor. Maravilha! Agora você, mais um pra gente fechar, um que você vai escolher ao seu gosto. Um que eu escolho a meu gosto. Pronto, vamos... Pode ser, sei lá, uma canção? Pode. Pronto, vamos mudar, né? Nós temos aí menos de 1 minuto e meio pra gente... Pronto, eu vou cantando a canção e vai... aí depois a gente, quando faltar aí um pouquinho, porque nós temos só 1 minuto e meio, depois a gente o encerramento. Pronto, então vamos fazer logo um verso, porque a canção é mais comprida, né? A nosso Paulo, nessa hora eu agradeço, figura que não tem preço, sujeito espetacular, que hoje entrevista um poeta, cantador, diário com empreendedor, nesses dias vai ao ar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Ô Guilherme Nobre, realmente nós que fazemos a página Diário com o Empreendedor, ficamos encantados, né, com a sua presença. Realmente a gente só tem que dizer para você gratidão e gratidão e gratidão pela oportunidade da gente poder levar essa informação aos nossos internautas. Obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês e espero que tenha sido uma entrevista satisfatória para todas aquelas pessoas que estão acompanhando nós, né, a gente. E a você, internauta? Gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida. E sucesso para nós!